E é quarta-feira, e é dia de Toco Quest! Pra quem acompanha a gente, sabe que normalmente Toco Quest é em formato de live. Só que a gente, como estamos ainda com alguns problemas técnicos, estamos esperando a volta do Azrael. Estou fazendo aqui em formato de vídeo. E hoje é dia de botar em dia o nosso querido Kamen Rider Gits. E temos 3 episódios aí pra gente rever aí, comentar. E como são meio que um arco de história, um mini arco, né? Vai ser já perfeito pra gente começar por eles. E vamos começar aí falando sobre Kamen Rider Gits. A gente está devendo 3 episódios, é o episódio 24, 25 e 26. Porém, né, vamos só fazer um resumo aí, porque eu sei que algumas pessoas vão cair meio de paraquedas. Kamen Rider Gits é a série atual que está saindo no Japão de Kamen Rider. Ela não tem lá grandes ligações com as outras séries. E ela conta a história do Desire Grand Prix, que é o Grand Prix dos Desejos, que seria uma espécie de rinha de Kamen Riders, né? Vários Kamen Riders lutando ali numa competição em que o vitorioso ganha o direito de ser o deus dos desejos e realizar um desejo transformando o mundo à sua vontade, ou melhor, fazendo do mundo uma visão do que ele quer, né? A gente teve até agora, né, alguns já Desire Grand Prix, algumas rodadas aí, né? E o grande vitorioso até o momento é justamente o Kamen Rider Gits, que é um tipo de protagonista ali misterioso, que está atrás de alguma coisa que aparentemente parece banal nos primeiros, só que depois começa a desvendar um pouco esse segredo, ao passo que também a gente tem uma descoberta sobre o que é o Desire Grand Prix e o que é os Diamatos, que são bem os monstros que os Kamen Riders vão lutar aí durante essa competição. E a gente chega finalmente ao episódio 24, que é basicamente um episódio de recapitulação. A gente até pensa, né, porque é uma grande recapitulação até a metade do episódio 24, com um extra que a gente tem os Riders ali conversando e interagindo com os seus patrocinadores. Parece algo bem simples, né? E algo que vai dando algumas dinâmicas ali. Eu gosto de como eles começam a brincar com essa questão de programa de TV, reality show ali, que é uma moda que estava no último Desire Grand Prix. Porém, na metade pra frente, né? Como a gente sabe, a Beroba, que é a patrocinadora dos monstros, né, dos Diamatos, rouba o cinto do Game Master, e com esse cinto ela impede que tenha novos Desire Grand Prix, e ela meio que faz uma paródia do DGP criando o Diamato Grand Prix, né, que seria uma competição entre os monstros ali para criar o seu próprio mundo de pesadelos. Quem lembra do episódio 23, como a gente discutiu, termina num cliffhanger, né? Que é a Veroba, como uma patrocinadora, também tem transformações, só que mais apelonas do que os Kamen Riders que a gente está acostumado. E ela vira um monstro gigante, um robô gigante, aí um mecha, que detona tudo que tá ali. Mas o episódio 24 começa, tipo, foda-se isso. Eles aparecem já os Riders meio machucados, né? Mas fazem a recapitulação. E esse último termina com um outro cliffhanger que também é jogado fora, que é basicamente os patrocinadores lutando entre si e os Raiders lutando contra alguns monstros. A ação mesmo e a história vai começar no episódio 25, e o 26 é a continuação dele. Que basicamente é a primeira rodada desse Diamato Grand Prix. O que acontece é uma sobreposição de 2 histórias ali, para dar uma ideia de um festival, né? A gente tem
o Festival dos Relâmpagos, que é feito pelos Diamatos, que é ali nessa primeira rodada, que basicamente vão tentar criar 5 colunas, que basicamente são tentáculos gigantes com plantas ali misturadas, com uma flor no final gigante, que atira raios. Se eles conseguirem evitar que alguma coisa dê errado e essas torres surjam, vários relâmpagos vão surgir ali dessas torres e vão destruir a cidade inteira. Essa é a proposta deles, e eles vão disputar ali para ganhar pontos, destruindo coisas importantes para os humanos enquanto isso. Como o pessoal do DGP já sabe, né, quem tiver mais pontos no final de todas as rodadas, né, e sobreviver, é bom dizer, se torna o Deus dos Desejos, e aí é a mesma coisa com os Diamatos. Só que, durante esse Festival dos Relâmpagos, está acontecendo um Festival dos Humanos, que é basicamente o festival ali que a gente conhece aqui no Brasil, porque tem algumas, como eu vou dizer, festividades ali da comunidade japonesa aqui do Brasil, que passa o Matsuri, né, o Tabata Matsuri, para cá. Aqui, inclusive o Gitz conta um pouco da história do Deus do Sol ali, rapidamente, para fazer um paralelo, a gente já fala disso. Então, basicamente, o episódio passa então tendo esses 2 festivais. Os Riders que a gente conhece vão aparecer ali no meio para proteger primeiro para lutar contra esses monstros, para proteger os humanos, e depois para proteger o próprio festival, né? Tem toda uma questão de tipo como o Kamen Rider Gitz, a série, né, fala muito de desejos, de lutar pelos seus próprios desejos e de eles se realizando. Ali a gente tem então uma luta para tentar não deixar esse festival morrer, não deixar os sonhos das pessoas morrerem, né? E aí o que acontece é que vai ter um pau enorme entre os Yamatos que estão participando dessa competição e os Kamen Riders. Só que os Kamen Riders vão estar em pior, porque agora, devido a todos os acontecimentos, só tem 3. O Gitz, a Nago e o Tycoon. E tem 6 Yamatos participando ali, 2 para cada um. Ainda lembrando que a gente tem o Kamen Rider Bufa, que mudou de lado, que está virando um Yamato, então ele está desse lado agora da competição. No final a gente tem uma reviravolta ali para que tudo termine muito bem ali, né? Então vamos destrinchar um pouco. A parte positiva para mim é a forma como eles trabalharam ali. Primeiro, o Bufa. Eles fizeram não o caminho do herói, mas o caminho do vilão, né? O Bufa ele começa como antagonista do Gitz, só que meio que ele tem motivos para odiar os Kamen Riders, ele tem motivo para estar no DGP, né? E que ele quer se vingar do amigo dele que morreu no DGP passado. Só que em alguns momentos ali ele estava meio que agindo junto com os protagonistas. Só que a partir dos últimos acontecimentos ele começa a realmente virar um vilão. Que ele já não se importa com ninguém que esteja na frente dele, seja Kamen Rider, seja inocente, seja monstro, como a gente vai ver. Ele quer realmente destruir todos os Kamen Riders e, lógico, né, nesse meio tempo ali, durante esse festival, por exemplo, vai ter várias pessoas que vão se ferir, ele vai estar brigando para fazer a cidade inteira ser destruída, e, lógico, ele já vai com sangue nos olhos para cima do Gitz, né, que ele vai ganhar pontos conforme ele vai lutar com o Gitz, e ele já está querendo destruir ele, é meio que pessoal para ele ali nesse meio. Durante esse episódio, né, os Diamatos principais, eles começam a ter as memórias de alguns Riders do passado. E um deles pega a memória do amigo dele e começa a ter a forma dele e tal, e tem uma parceria. Durante todo o episódio parece que ele está sendo manipulado, só que no final a gente percebe que não. Quem estava manipulando era ele. Ele que estava manipulando o Diamato que transformava no amigo dele para poder derrotar o Gitz e ganhar pontos com isso. Que ele está totalmente ciente que o amigo dele não voltou. O que é meio legal, né? Tem uma música do Lacuna Coil, né? A Wanna Tell, que fala sobre uma pessoa que está se enganando num romance, né? Que a outra pessoa está manipulando ela, mas na verdade não é bem assim, né? Ela fala, na música fala que eu sou a mentira, eu sou a mentirosa, eu que estou mentindo, né? Para mim mesmo.
e para a situação toda. O Buffa fica meio nessa questão. A gente, como tem uma certa empatia com o Buffa devido a tudo que aconteceu na série, a gente até pensa que ele está sendo manipulado pela Beroba e manipulado pelos Diamato. Mas não, é ele que está manipulando ali. E ele abandona o Diamato ali, que está se transformando no amigo dele, numa cena bem tocante, que você fica meio com raiva do Buffa. Então, é um caminho do vilão que ficou muito legal, né? E que conseguiu me fazer me surpreender essa reviravolta ali no final e acrescentou algumas camadas pro Kamen Rider Buffa ali, que foi bem legal, me deixou bem interessante ali para ver o que vai ser nos próximos episódios, já que ele já tá virando um vilão bem mesquinho, bem sangue nos olhos, já não se importa por nada a não ser a vingança, e ele tá indo para cima do Gitz com tudo. Do outro lado, né, tem um ponto que talvez me deixou um pouco meio balançado assim, que é justamente o final do episódio, porque tudo vai num crescendo de coisas que vão dando ruim na série, né? Os Kamen Riders estão num aperto super foda, e no final o Gitz ele fala para o Taiko e o Panagô protegerem ali o festival, enquanto ele vai tentar resolver o problema com o Buffa, né? Só que eles falam, não, você não tem como vencer todos os Diamatos, né? O que é verdade, são 6, né? Eles estavam sofrendo de 2 para 1, imagina 6 contra 1, né? Mas ele vai assim mesmo. E aí tem o primeiro revés, porque não tem os 6 Diamatos, tem só 2, o Buffa e mais o cara que se transforma no amigo dele, ou o monstro que se transforma no amigo dele. Mesmo assim, 2 contra 1 ali, o negócio já peita, né? A gente fica sem ver o que acontece com os outros 4. Teoricamente, eles estariam tentando atrapalhar o festival, a Nagô e o Taikun estariam lá protegendo o festival, só que em alguns momentos a gente vê que não tá rolando isso, porque o Taikun e a Nagô estão lá no festival, lá ajudando a fazer as coisas. Enfim. Porém, o Gitz não consegue vencer os dois, e acontece meio que um Deus Ex Machina, né? Ele meio que fala da vontade dele, da perseverança dele. Ele aponta a fivela dele, né? Que é a fivela do propulsor, e que é vermelha, né? Carmesim. E a deusa do desejo intervém, né? Que é aquela deusa, não do desejo, né? A deusa que tá ali por trás do DGP, né? A gente ainda precisa saber melhor das coisas dela. E manda todas as outras fivelas, que são 4, né? Elas se fundem numa cena bem a la anime, né? Criando uma super fivela, e o Gitz se transforma numa nova versão, que é toda carmesim, né? Toda vermelha, que dá o título do episódio. E aí, com essa fivela aí valendo 5 fivelas apelonas, né? Ele consegue vencer os dois. O Buffa meio que abandona o amigo dele lá, que não é bem o amigo dele, e o Diamato, que se transforma no amigo dele, se dissolve, né? Morre. Sobrando 5, então, Diamatos para continuar a rodada do Diamato Grand Prix. Tentando olhar por outro lado, durante toda a construção desses 2 episódios, a gente tem um paralelo ali com o Matsuri, né? Com o festival que está rolando. O Gitz conta a história do Deus do Sol ali para realizar os desejos das pessoas, né? Até estava pesquisando sobre o Matsuri, né? Sobre o festival. Não sei, me pareceu meio estranho com algumas coisas que eu encontrei, mas é assim que o Gitz conta a história. E dá a entender que ele tenta passar a moral que não importa os tempos ruins que estão acontecendo, a gente deve lutar para que a luz venha, para que novos momentos bons aconteçam. E o Gitz vai lutar por esse tempo bom, e no mesmo jeito que a deusa do sol lá vai realizar os desejos, né? A deusa ali por trás do DGP vai realizar o desejo do Gitz e vai dar uma força para ele poder virar o jogo, né? E ao mesmo tempo trazer uma nova esperança, uma nova luz. Ali você já consegue dar uma certa melhoria pro episódio, né? Dar uma explicação melhor. Ainda me dá uma certa questão contra esses Deus Ex Machina, não é o primeiro, né? Que acontece.
na série, mas só que esse realmente talvez pela questão do festival ali tem um significado melhor para os japoneses, né? Tem toda uma questão com uma criança que está atrás de realizar o seu desejo de fazer a mãe dele voltar ao normal e tudo mais. Só que, enfim, a série termina nisso, né? Com uma nova transformação do Gitz, uma transformação super foda e overpower e, lógico, algumas outras questões que vão acontecer conforme o episódio vai finalizando. Outra coisa que concerne um pouco isso é que o designer de jogos, né, o game designer, ele vê a situação e ele parece que não gostou do que aconteceu com o Gitz. Então esse Deus Ex Machina pode ser que custe caro pro Gitz ali, né? Então a gente talvez no próximo episódio a gente sabe que vai ter um novo confronto ali, o The Game Designer vai estar ali no meio. Então não sabemos o quanto que esse Deus Ex Machina vai custar, né? Eu vi que teve algumas discussões com a comunidade, né? Sobre o que é essa deusa, a gente ainda não sabe, né? Se ela tem alguma ligação com a mãe do Gitz que o Gitz está procurando, que a gente não sabe ainda, né? Direito. A gente sabe que ela participou dos DGPs antigos e era a antiga anfitriã ali, que fazia os papéis de passar as missões, de fazer as coisas, né? Só que a gente não sabe o que aconteceu com ela. E a gente ainda não sabe direito o que é essa deusa. Eu não quero criar nenhuma teoria, eu vi uma teoria inclusive se a fivela ali do Gitz está vivo ou não, eu acho que aí ele já é forçar um pouco a barra. Só que assim, como eu já expressei em vários lives anteriores, eu não gosto muito do Gitz como protagonista, que é aquele tipo de protagonista meio perfeito que não aprende nada, né? Ele já tá vencendo tudo. Só que ao mesmo tempo a trama envolvendo o Design Grand Prix, os desejos e as coisas que estão rolando por trás, elas me prenderam. Então as cenas de ação e outras questões acabam dando um gostinho a mais para a série e estão me prendendo ali. Então vamos ver o que é o próximo episódio. O episódio foi muito bom, o episódio me prendeu, esses dois últimos episódios. Por toda essa história, por toda essa moral que foi passando e, lógico, pela ação e pelo aperto que os protagonistas passaram. Então eu quero ver mais desse aperto, eu quero ver mais desse Yamato Grand Prix e quero ver o Gitz passando uns sufocos que ele está precisando, né? Então é isso de Kamen Rider Gitz, tá, gente? Foi um episódio legal, foi para dar uma chance pro Kamen Rider Gitz, ele tá muito em alta lá no Japão e para quem tá assistindo, né? Falta agora ver o próximo episódio. E aí a gente acho que vai agora numa reta final pra gente desvendar os últimos segredos. Saber mais sobre essa trupe aí que tá organizando o Yamato Grand Prix e o Design Grand Prix, né? Que são um grupo que veio ali e tá manipulando a realidade. Descobrir um pouco mais sobre a mãe dele e que Deus é essa que tá realizando esses desejos, porra. Ao mesmo tempo aqui do Toku Quest, falta agora falar da nova série de Sentai que tá aqui aparecendo, que é o King Ogre. Vamos tentar postar esse vídeo ainda essa semana o quanto antes, tá, gente? Vai estar meio ocorrido as coisas, não sei quando eu vou conseguir postar. Demais, curta aí, compartilhem, comentem aqui embaixo, porque como a gente ficou sem postar por um tempo, o algoritmo tá realmente caçando a gente. Então é isso aí, quem está acompanhando o Gitz, comenta aí, fala a sua teoria sobre tudo o que aconteceu aí embaixo. E demais, até a próxima.